Bom, nos últimos dias, vocês acompanham conosco na Rede CBN, né, a discussão em torno de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, que propõe o fim da reeleição do Brasil. Ela voltou a ser tema central nos debates políticos. Mais do que encerrar a continuidade dos cargos do Executivo, a PEC ela também prevê a unificação das eleições, fazendo com que as eleições municipais sejam realizadas no mesmo ano das eleições gerais. A gente vai conhecer detalhes da proposta em uma entrevista agora com a Ana Cláudia Santano. Ana Cláudia, ela é coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil, nossa convidada aqui nesta manhã. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia a todas e bom dia a todos. Até chegasse, né, a definição dessa PEC, existiam inúmeros projetos, né, que discutiam modelos de eleição no Brasil? Olha, muitos, porque em ano não eleitoral a gente está sempre esperando com aquela alta expectativa de uma mini reforma, de uma reforma, mas esse ano é diferente, porque no ano não eleitoral passado, ou seja, em 2023, não se aprovou absolutamente nada, o que é algo extraordinário. Mas para 2025 agora, não se espera só essa PEC, se espera também um novo Código Eleitoral. Então, os debates estão muito em alta, estão literalmente explodindo e justamente na mesma casa, que é o Senado Federal. Então, há uma concentração dos debates também. Isso. E o que prevê a PEC? Vamos detalhar para os ouvintes. Bom, vamos lá. Essa é uma PEC que ela corre, entre aspas, paralelamente ao Código Eleitoral. Então, a gente precisa separar esses debates. A PEC, ela trata do fim da reeleição, de fato, para cargos majoritários, ou seja, para chefias do Executivo. Aqui a gente está falando da Presidência da República, governos de Estado e prefeituras. Por outro lado, o que não se está falando muito é que essa mesma PEC, ela trata também de uma proposta chamada unificação das eleições, ou seja, os mandatos de todos os cargos eletivos do Brasil seriam aumentados para 5 anos, não importa se é majoritário ou proporcional, inclusive o dos senadores, que iria para 10 anos, e aqui eu já conto o pulo do gato. Então, isso permitiria que, numa regra de transição, chegaria um dia, ou seja, eu estou falando de 8, 9 eleições no mesmo dia, com todas as candidaturas junto, com toda a campanha eleitoral misturada e assim por diante. É isso que propõe a PEC também. Só que aqui, qual é o detalhe? Isso saiu na imprensa no dia de ontem e também um pouco no dia antes de ontem, de que essa PEC que iria para o plenário de forma mais rápida, ela encontrou certa resistência, porque de última hora, lá na Comissão de Constituição e Justiça, ela recebeu uma emenda para a redução do mandato de senadores de 10 anos, como estava a versão original da PEC, para 5 anos. Ou seja, haveria uma renovação total do Senado também nessa unificação das eleições. O presidente Davi Alcolumbre olhou aquela emenda, não parece ter gostado, e ali ele então retirou de pauta a PEC. Mas o importante é o seguinte, esse é o grande ponto dessa proposta, é a unificação das eleições. Eu acredito que para o fim da reeleição não haja grande resistência, porque não foi uma providência muito positiva para nós, de fato, se a gente colocar na mesa. Só que a unificação das eleições, ela pode causar muitos problemas. É aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Ana, então olha só, em tese, cada cargo ganharia 1 ano a mais, né? Com exceção dos senadores, de 4 para 5 anos. Então, não é que eles recuaram, é que houve uma emenda de um senador em específico, que é o senador Girão, colocando de 10 para 5, porque, segundo ele entende que esses 2 anos a mais iria gerar um custo para o erário, iria onerar demais a casa, etc. Então, segundo a lógica dele, todo mundo deveria ter 5 anos de mandato. Que eu acho assim, excelente, você não acha, não? Olha, eu acho que essa surpresa ninguém esperava e, de fato, o senador parece estar um pouco isolado nessa posição, porque no final das contas, o que a gente está vendo é que ninguém quer perder, né, a sua parte ali, né, do mandato. Sim. Mas, de alguma maneira ou de outra, a unificação das eleições, ela vai causar uma mudança estrutural caso aprovada. E eu gostaria de lembrar um fator.
Se a gente puxar a história dessa mesma proposta da unificação das eleições, que parte do mesmo senador, que é o senador Marcelo Castro, ela já foi derrotada no Congresso Nacional por 2 oportunidades. Então a gente volta com a mesma proposta, no mesmo formato, tempos depois. Então, assim, às vezes a gente precisa se conformar um pouco com as derrotas, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Exatamente. Mas de fato há esse imbróglio nesse momento, né? O que gerou certo incômodo, né, na parte do Senado ali. E com relação à reeleição, é exclusiva para o Executivo? Essa é exclusiva para o Executivo, porque a ideia do fim da reeleição é um pouco aumentar o tamanho dos mandatos, né, para que a pessoa que esteja ali no cargo possa desenvolver políticas públicas, possa realizar ali a sua agenda política, mas que não utilize o segundo mandato, não utilize o primeiro mandato só para fins eleitorais. Essa é uma grande crítica que há no formato da reeleição que nós temos hoje em dia, né? Então, a pessoa que já está na máquina pública, obviamente, ela tem muitas vantagens na competição eleitoral da sua reeleição. Sim. E isso, quando foi aprovado lá em 98, a gente já antevia vários problemas que a gente vê cotidianamente hoje em dia. Então eu vou explicar um fato muito corriqueiro, que é a própria utilização da administração pública para a campanha eleitoral. Então você regimentar servidores públicos, você usar os bens que é da administração em prol de uma candidatura e por aí vai. Isso se chama no direito eleitoral condutas vedadas. E isso pode dar cassação de mandato, só que isso também onera a própria Justiça Eleitoral, que precisa fiscalizar, que precisa julgar, o Ministério Público também precisa estar em cima. Então, no final das contas, é claro que a gente pode pensar que precisa premiar os bons administradores com mais um mandato, eu acho que isso é bem salutar, mas a coisa da reeleição não é tão unanimidade assim, porque ela também causa bastante problema para nós. Eu acho que é esse o grande mote dessa PEC, e que também ela não é tão inovadora assim, né? Porque essa proposta volta e meia ela ressurge no Congresso. Exatamente. Verdade. Então, né? Ô, Ana, vou pro Repórter CBN, você fica comigo? A gente vai continuar nossa conversa, tá? Claro que sim, claro que sim. Vamos lá. Minha convidada é da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santana. A gente fala da PEC das eleições, né, que prevê aí o fim da reeleição e também a unificação das eleições gerais com as eleições municipais. Ana Cláudia, a gente teve um probleminha técnico, mas eu acho que agora a gente está de volta. Tomara, não estão deixando a gente debater. Será que é conspiração, Ana? Bom, e aí a gente explicava para os ouvintes, né, que ela parou no Senado exatamente por conta aí do tempo do mandato deles. Isso, exatamente. Essa foi uma surpresa, né, como eu já havia comentado, inclusive para a presidência da Casa, porque essa PEC, que já vinha sendo debatida na Comissão de Constituição e Justiça, já fazia semanas, inclusive, e parecia ter ali um consenso em torno do seu teor, chegou aí com essa emenda e fez com que o presidente Davi Alcolumbre retirasse de pauta o projeto, né, o que é algo... num curso de tramitação legislativa é algo, digamos, abrupto, né, para quem acompanha. Então aconteceu isso sim. Entendido. E a unificação das eleições? Então, eu acho que a gente precisa pensar no seguinte, porque às vezes os ouvintes eles podem pensar que é uma boa coisa. Mas o X da questão aqui é que os malefícios dessa medida são muito superiores a qualquer benefício aparente que a gente possa ter. Porque o primeiro de tudo que as pessoas podem pensar é que a gente vai ter menos eleição, né? A gente não vai precisar votar, isso vai baratear a campanha, né? Então, às vezes, existe essa mentalidade popular, mas o fato é que isso é falso. Primeiro porque, se por um lado a gente está economizando em um processo eleitoral, no próximo, tudo vai vir junto. E se a gente pensa que o fundo eleitoral, por exemplo, vai ser reduzido nessa eleição, podem se preparar. Não vai ser, ele vai ser muito aumentado. Isso sim, tem para compensar. Porque ninguém vai querer perder o seu quinhão. A gente sempre precisa pensar também numa lógica política. Por outro lado, a propaganda eleitoral ela vai ficar muito confusa para a cabeça da população em geral, porque se as pessoas já não têm muita clareza do que faz um vereador, do que faz um deputado estadual, um deputado federal, um senador, etc., imagine todo mundo junto.
E a tendência num país como o Brasil, que é altamente centralizado no seu governo federal, é que as administrações municipais desapareçam, ou seja, que as demandas locais, elas se percam no meio de debates nacionais, e isso é muito ruim. Então, ao invés da gente debater coleta de lixo, né, o serviço de saúde local, até a creche, né, que é tão necessária para as mães e pais nos municípios, isso vai se perder quando a gente estiver falando da economia, quando a gente estiver falando do crescimento do PIB, quando a gente estiver falando de outros temas federais. E, por outro lado, a questão da educação para o voto também é importante, porque mesmo nas eleições gerais a gente vê muito isso. As pessoas ainda não assimilaram a ordem de votação na urna eletrônica. Isso gera, inclusive, movimentos de desinformação dizendo: o meu candidato não está na urna, ou então a urna está fraudando o meu voto, e não tem absolutamente nada a ver. Muitas vezes é a pessoa que está tentando votar para outro cargo no lugar daquele cargo que é para ela votar. Então, a ordem dos cargos que é ali para ela votar, ela acaba se perdendo. Imagine com 8, 9 votos. Sem falar no tempo de demora, porque se em 2022 a gente viu pessoas votando em 15, 20, 30 minutos, eu quero ver com todo mundo votando, todo mundo junto, e o tamanho das filas. E isso, eu só estou falando do lado do eleitorado, porque tem também a questão das administrações, ou seja, essa transição de poder massiva que vai ter entre administrações, lembrando que como não vai ter reeleição, vai ter que passar o bastão. E essa administração vai ter que estar preparada. Eu, particularmente pela minha experiência, não vejo tanta preparação assim nos dias de hoje, já com reeleição. Então imagine todo mundo junto. E, por outro lado, a gente também precisa pensar do ponto de vista da justiça eleitoral. Então, pensando em eleições normais, em eleições locais aqui, as municipais, a gente já chega em torno de 500 mil candidaturas. Se a gente coloca eleições gerais com as eleições municipais todo mundo junto, facilmente a gente chega em 550 mil, quase 600 mil candidaturas. Gente, é candidato que não acaba mais, é um horário eleitoral gratuito que a gente não sabe como vai ser distribuído, é também a distribuição do dinheiro para as campanhas que a gente não sabe como vai acontecer, e assim por diante. Então, não vejo com bons olhos essa providência. E tem também uma questão sociológica aqui, né, que as pessoas às vezes pouco consideram. Se a gente deixa de votar por 5 anos, a gente vai acabar perdendo o costume de votar. Porque a gente, né, grande parte da sociedade já vê o voto como um fardo, nossa, que chato, eu preciso ir votar, né, que porcaria esse incômodo. Mas no final das contas é tudo o contrário. O voto é um direito, é um dever da cidadania, a gente precisa participar para não ter que reclamar nos anos seguintes. E quando a gente deixa de votar nesse meio termo, a gente acaba perdendo o costume mesmo. E o costume da democracia, ele é vital para a manutenção do sistema. Uhum. Então, em países, por exemplo, como a Guatemala, desculpa, não me consta que a Guatemala seja um exemplo democrático. Então, se a gente for se basear em países com um costume democrático lá não tão enraizado, a gente vai por um mau caminho, porque a tendência é que a gente perca mesmo, né, essa tradição, esse costume, e acabe também passando isso para a família. Então o pai deixa de votar, o filho deixa de votar, a irmã deixa de votar e assim por diante. Mas, Ana, olha só. Muito perigoso. Entendi. Se todos os mandatos tivessem 5 anos, teria que todo mundo ir numa mesma eleição, não? Exatamente. Só que é o tempo que leva. 2 anos é uma coisa, 5 anos é outra. 5 anos, gente, é muito tempo. Não parece nas nossas vidas, mas 5 anos é muito tempo. Então, é esse que é o ponto. Então, pelo menos em cada 2 anos, a gente sabe, naturalmente, desde 88, que a gente precisa ir para as urnas. Né? Então, gostando ou não, a gente precisa ir. E, bem ou mal, a gente meio que se prepara para isso. Algumas pessoas mais, outras menos. Quando é 5 anos, eu não sei se essa assimilação vai ser dessa forma como a gente tem, sabe? Eu tenho as minhas dúvidas e eu acredito fielmente que a democracia precisa ser alimentada periodicamente e não com tanto tempo assim, sabe? É esse que é o meu ponto. Tá, o ouvinte aqui está dizendo que dá para fazer em 2 dias de eleição. Ao invés de no único dia, divide os domingos. Você sabe que essa ideia já foi aventada também,
mas a gente precisa pensar na logística, tá? Na questão da administração das eleições e também no impacto econômico disso, tá? Porque da mesma forma que a gente está pensando no impacto econômico da campanha, a gente precisa pensar no impacto econômico da organização das eleições. Bom, dito isso, eu particularmente não tenho elementos para poder dizer se isso seria bom ou ruim. Em alguns outros países, de fato, as eleições acontecem em 2 semanas, como é o caso da Índia. Mas eu fico aqui pensando que se a gente já tem eleição em um dia e às vezes já é tanta confusão e tanta coisa para pensar e tanta informação encontrada, sabe? E às vezes até as pessoas se perdem um pouco nesse universo, eu fico pensando em 2 dias. Né, se as pessoas iriam 2 dias, porque se é para ir um dia, às vezes já é, né, uma programação. Para ir 2 dias, aí eu já não sei, daí teria que ser um sábado e um domingo. Será que as empresas liberariam as pessoas para ir num sábado? Que as pessoas trabalham bastante no sábado. Então eu acho que são perguntas que eu não tenho uma resposta ainda. É uma opção, obviamente, mas eu acho que a gente teria que aprofundar um pouco mais essa reflexão para poder cravar se poderia ser positivo ou negativo. Ô Ana, te agradeço pela gentileza. Finalizando aqui, nós estamos então no Senado, tem que ser aprovado em 2 turnos também? É uma PEC, precisa ser aprovada em 2 turnos com maioria, não, com 2/3 da casa. Então não é nem maioria absoluta, é com 2/3, é um quórum bem generoso. Tá. Olha, eu acho que tem batalha, viu? Porque no Senado pode ser que a unificação das eleições seja algo mais de consenso. Agora, na Câmara, onde tem maior incidência das prefeituras e dos vereadores, aí sim eu quero ver. Aí vai para a Câmara, depois para a sanção. Não tem sanção em PEC. Ou seja, a PEC ela já é aprovada e não tem sanção, não passa pela presidência. Então, terminando o Senado, vai para a Câmara e aí sim, o que for aprovado é o que está valendo. Exatamente, é o que sair da Câmara. Te agradeço, viu? É um prazer tê-la conosco aqui no CBN Vitória. Eu que agradeço o espaço e sempre à disposição. Bom dia. Bom dia.